Paz do Senhor para os irmãos, amém? Obrigada, viu, pastor Gilmar, pelas palavras de incentivo, né? Confesso para os irmãos que não é fácil você ministrar a palavra de Deus. Para você ministrar a palavra, antes de ir aí, ela vem aqui. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor Jesus me deu já há alguns dias. Como o pastor disse, desde quando nós voltamos, né, aqui para Batista, muita coisa mudou na minha vida. Eu sou uma pessoa que sou completamente apaixonada por Deus, pela palavra de Deus e pelas pessoas. Eu gosto muito de lidar com pessoas. E algo que eu vou trazer aqui para vocês vai impactar tanto a mim quanto a vida de vocês. Eu espero que vocês saiam com essa palavra. Amém? No livro de Daniel, capítulo 4, são alguns versículos que eu quero compartilhar com vocês. Daniel 4, versículo 1. 1, 2, 3 e 4. 24, 25, 26 e 27. Vou dar trabalho para a Rose ali. 36 e 37. Amém, irmãos? Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas palavras, as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. 25. Serás tirado de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhados do orvalho dos céus. E passar-lhe-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o trono com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveras conhecido o céu reina. 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades. 36. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. 37. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades. Amém, irmãos? No 37, Rose, desculpa. E os seus caminhos, juízo e poder humilhar aos que andam na soberba. Amém? Volta para mim a primeira parte do 37. Eu vou pedir para os irmãos, ali onde diz, agora pois eu, Nabucodonosor, eu quero que você repita, agora pois eu, e que você diga o seu nome, amém? 1, 2, 3, agora pois eu louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades. E os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém, irmãos? Como nós lemos aqui na palavra de Deus, o reino da Babilônia, ele foi governado por Nabucodonosor. Foi governado durante aproximadamente 43 anos, né? O pai de Nabucodonosor reinou durante 4 anos, até que ele veio a falecer. Com isso, Nabucodonosor, que não morava ali junto aos seus pais, foi chamado. Ele chegou, jovem, formoso, estrategista, uma pessoa que todo mundo queria por perto, né? Uma pessoa que
tudo que planejava dava certo. O cara queria lutar, todo mundo queria ele lá, por quê? Porque ia ganhar. Porque o cara ele sabia planejar uma guerra, ele era estrategista, sabia como atacar, e ele era usado por Deus. Por quê? Porque Nabucodonosor, muitas das vezes, Deus usou ele para ir até os outros reinos que não cumpriam os desígnios de Deus. Só que ele tinha um pequeno problema. Ele se achava demais. Ele se achava melhor que todo mundo. Certo? Você conhece alguém assim? Que se acha? Né? Chega até a ser orgulhoso. Né? Era isso que acontecia com Nabucodonosor. Ele planejava tudo. Porém, ele era uma pessoa que se achava. Ele tinha uma família perfeita. Tinha uma rainha, uma esposa que o amava, filhos, netos. Porém, tudo que ele planejava dava certo. Só que ele não reconhecia uma coisa: quem era Deus na vida dele. Ele reconhecia, né, o Deus de Daniel, mas ele não aceitava o Deus de Daniel para ele. Né? Uma das coisas que eu vi, lendo aqui, foi sobre a questão do muro, né? O muro lá, o jardim que ele fez. Né? Esse jardim ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Né? Foi aquela inauguração e ele se achava. Né? Se achava melhor do que todas as pessoas. Né? Pela soberba dele. Só que ele não sabia que Deus ele abate o soberbo para exaltar o humilde. Ele não sabia, né, que muitas das vezes, né, Deus via o que ele fazia, só que não concordava com o que ele fazia. Por quê? Por causa da sua soberba. Por quê? Porque ele não aceitava ter alguém acima dele. Acima dele era ele e acabou. Ele não vinha Deus. Não existia Deus para ele. Né? E muitas das vezes Deus falava: eu vou fazer tal coisa com Daniel. Com Nabucodonosor. Nabucodonosor fazia o quê? Não aceitava. Deus falava: uma hora eu vou pegar esse cara, porque esse cara vai dormir, é no sonho que eu vou mexer com ele. Né? O que acontece? Ele acordou um belo dia: vou fazer uma estátua. Quero uma estátua que todo mundo se adora. Todo mundo vai se dobrar diante de mim, vai me adorar e tudo mais. Foi lá, construiu uma estátua, reuniu todo o povo. Aí todo mundo já sabe o que aconteceu. Mesaque, Sadraque, Abednego, eles não se curvaram. Na hora lá do vamos ver, todo mundo se ajoelha e os 3 ficaram lá. Por quê? Porque eles conheciam o verdadeiro Deus. Eles não iam se curvar diante de um rei. O que acontece? Todo mundo já sabe. Vocês não vão se curvar? Vou aquecer a fornalha. Na hora de aquecer a fornalha, um olhou para o outro e falou: e aí, está preparado? Vamos conhecer o rei? Vocês não vão se curvar? Não, só me curvo diante de Deus. O que acontece? Jogou lá na fornalha. Jogando os 3 na fornalha. Todo mundo está lá pensando que eles morreram. Quando olham, tem 4. Mesaque, Sadraque, Abednego e o anjo. Protegendo e livrando e guardando eles de todo mal. Muitas das vezes, irmãos, o diabo, ele nos lança no meio de um problema, no meio de uma situação, onde nós não vemos a saída. E às vezes vem alguém e ainda faz uma pressão psicológica na cabeça da gente, não é verdade? É nessa hora que a gente tem que reconhecer quem é Deus na nossa vida. É nessa hora que a gente tem que reconhecer o que Deus pode fazer por nós. O Senhor livrou Mesaque, Sadraque e Abednego. Da mesma maneira que o Senhor pode livrar você de todo o mal, de todo o laço do inimigo. O que acontece? Saíram os 3. Nabucodonosor viu a grandeza de Deus. Só que mesmo assim ele não reconheceu. Ele não reconhecendo, né, não se curvando diante de Deus. Reconheço, tal, ninguém vai falar mais do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que ele não se curvava diante de Deus. Deus falou: agora eu pego ele no sonho. Ele vai dormir, eu vou pegar ele lá. Ele dorme. Deus dá um sonho para ele. Nesse sonho, o que acontece? Versículo 25. O que diz ali? Serás tirado de dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer.
Essa foi a interpretação de Daniel sobre os sonhos de Nabucodonosor. Por quê? Na palavra de Deus, 7 significa perfeição. O nosso Deus, Ele é perfeito. E quando Ele tem que fazer algo por nós, Ele não faz de qualquer jeito. Ele é perfeito. Tudo que Ele tem que fazer, Ele faz da maneira certa. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. Ah, não, eu quero que as coisas sejam assim. Deus fala, não é assim que eu quero, não vai ser assim. A gente não entende. E muitas das vezes, a nossa teimosia, o nosso orgulho, a nossa soberba, impede o agir de Deus na nossa vida. Muitas das vezes nós queremos algo, achando que é o Senhor, só que não é. Por quê? Porque Deus sabe o que é bom. Muitas das vezes na minha vida eu passei por situações que eu falei, não, está errado isso. E Deus olhava para mim e falava assim, tenho dó de você. Por quê? Porque eu não queria fazer a vontade de Deus. Eu achava que o meu jeito era o jeito correto. Só que não é isso que Deus tinha para mim. Como também não é isso que Deus tem para você. Nós somos livres para adorar a Deus. Não deixe que o diabo ele venha te oprimir, ele venha te cercar, impedir você de adorar Jesus. Muitas das vezes eu vejo o pastor Romildo pregando, eu falo, gente, como prega bem, né? Eu queria pregar assim como ele. Irmãos, eu não prego como o pastor Romildo. Às vezes as pessoas acham, né? A esposa do pastor pode pregar igual. Irmãos, eu não prego como ele, né? Deus usa ele de uma maneira, e eu louvo a Deus por isso. Como eu sei também que Deus me usa de outra maneira, e eu agradeço a Deus pela maneira como Ele me usa. Muitas das vezes, irmãos, Nabucodonosor, ele fazia tudo, era usado por Deus, mas ele não reconhecia Deus. Precisou vir o sonho, vir Daniel e interpretar o sonho. Nabucodonosor, ele tinha Daniel como uma referência, tanto que Daniel fazia parte do reino. Tudo que ele ia fazer, ele chamava Daniel, pedia um conselho de Daniel. Porém, ele não reconhecia o Deus de Daniel. Muitas das vezes, no meio da nossa família, no meio das pessoas próximas a nós, nós queremos falar o que o nosso Deus pode fazer. Só que a pessoa ela não reconhece. Muitas das vezes a pessoa ela acaba quebrando a cara para depois reconhecer realmente o que você disse referente a Deus era verdade. Que nós possamos ser a luz para essas pessoas. Que elas possam ver o brilho de Deus na nossa vida, assim como Nabucodonosor via o brilho de Deus na vida de Daniel. Porém, ele não aceitava, ele não reconhecia, porque acima dele não existia outra pessoa. Ele viveu durante 7 anos como um animal. Sua família via, ia lá, olhava, tal. Ele não reconhecia ninguém. Mas por que isso? Porque ele precisava reconhecer quem era Deus. Muitas das vezes Deus nos leva no vale para reconhecer quem é Ele. Muitas das vezes Deus permite situações na nossa vida. Como o pastor disse, muita coisa mudou. Vou falar na minha vida. Eu era uma pessoa que me dedicava 100% ao meu trabalho, à minha vida profissional. E deixava as coisas de Deus para lá. Muitas das vezes eu deixava de fazer as coisas para Deus. Por quê? Porque eu queria cuidar da minha vida profissional. Pensava o quê? Que uma carreira profissional, uma carreira bem-sucedida, isso daí para mim está ótimo. Só que não é isso que Deus quer. Muitas das vezes nós seguimos por caminhos, Deus permite esses caminhos para que a gente aprenda quem é Ele, que não é como a gente quer, como Ele quer. Muitas das vezes o nosso orgulho faz isso conosco. Nabucodonosor precisou ficar 7 anos para voltar para o seu reino e reconhecer quem era Deus. Reconhecer que Deus está acima de tudo e de todos. Muitas das vezes, irmãos, o nosso orgulho, ele corrói a gente por dentro. Quantas das vezes na nossa casa, no nosso casamento, com nossos filhos, o nosso orgulho, ele atrapalha. Eu tinha uma dificuldade muito grande em pedir desculpas. Eu achava que não. Pedir desculpa para quê? Tá tudo certo. Às vezes o pastor Romildo falava assim, se eu mostrar para você que não é assim,
Eu falava, tá bom. E por dentro falava, vixe, se ele mostrar para mim que não é assim, vai complicar depois, né? Mas por quê? Era o orgulho. Eu tinha orgulho. Muitas das vezes, o nosso orgulho nos atrapalha. Muitas das vezes, o nosso orgulho tira a gente do foco, que é Jesus. É isso que você não pode deixar. Que o orgulho tire você do foco, tire você da presença de Deus. Nós estamos vivendo toda essa pandemia. Deus pode fazer assim, acabou a pandemia. Mas não, ela continua. Vocês acham que as coisas não poderiam estar diferentes? Se Deus está permitindo tudo isso, é porque Deus tem algo para tratar conosco. Se Deus está permitindo toda essa situação, é porque Deus tem algo para pegar na gente. E é isso que a gente precisa. Se entregar a Deus por inteiro. Se entregar a Deus de corpo e alma. Quando nós dobrarmos o nosso joelho para orar, falar, Deus, faça a sua vontade na minha vida. Deus, faça o seu querer na minha vida, não o meu. Porque a partir do momento quando nós abrimos o nosso coração e deixamos que Deus faça a vontade dele por nós, tudo muda, tudo começa a dar certo. Quantas pessoas se foram? Pessoas conhecidas, parentes, e muitas das vezes o que falta? Às vezes é algo que está faltando em nós. E Deus permite situações para que o nosso orgulho acabe. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte, que Nabucodonosor, depois de todo esse tempo, ele reconheceu quem era Deus. Depois de todo esse tempo, ele reconheceu quem verdadeiramente reina, que é o Senhor. Muitas das vezes, irmãos, a situação, ela nos fecha, ela não deixa a gente enxergar. E não é isso que Deus quer para nós. O que Deus quer? Deus quer uma vida de oração. Deus quer uma vida de renúncia. Para eu estar aqui hoje, eu renunciei muita coisa. Eu renunciei um trabalho, renunciei uma carteira assinada, renunciei um bom salário, renunciei o conforto que eu estava lá na minha cidade, para hoje estar aqui. Mas Deus precisou fazer isso para quê? Para que eu me voltasse mais para Deus. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Muitas das vezes, meu esposo viajava e falava, hoje eu não vou no culto. Não vou no culto não, vou assistir pela internet. Na internet eu não sou alimentada por Deus como eu sou alimentada aqui na casa dele. Na internet eu não vou sentir a mesma glória de Deus que eu sinto quando eu estou na casa dele. Na internet eu não vou louvar a Deus como eu louvo aqui na casa dele. Por isso que nós temos, irmãos, que buscar e que estar na casa de Deus. Não existe lugar melhor do que a casa de Deus. É aqui que Deus quer cuidar de nós, que Deus quer trabalhar na nossa vida. E muitas das vezes a gente não quer isso. Muitas das vezes a gente acha que o nosso jeito é o normal, é o correto. Amém, irmãos? Para mim não está fácil aqui não, viu? Mas amém, glória a Deus. A missionária Elaine sabe disso. Nabucodonosor, irmãos, ele foi usado, mas ele não foi transformado. Deus busca uma verdadeira transformação de nós. Muitas das vezes, ele conheceu quem era Deus, mas ele não abriu o coração para Deus. Precisou ouvir um sonho, precisou ouvir 7 anos de provação, vivendo como um animal, para ele reconhecer quem era Deus. E hoje, o que eu pergunto, o que nós estamos precisando na nossa vida diante de Deus? O que nós precisamos fazer para Deus transformar a nossa vida? Muitas pessoas hoje, elas podem dizer, mas eu louvo, eu canto, eu prego, eu oro, eu busco, tal, mas ela não vive uma vida transformada. A gente precisa de transformação do Senhor. Quantas das vezes, irmãos, eu achava que eu estava vivendo uma vida certa. Deixava a minha vida profissional e a minha vida espiritual em segundo lugar. Só que não era isso que Deus queria para mim.
Quantas das vezes a gente deixa de buscar a Deus, a gente deixa de estar ali, próximo de Deus, para estar fazendo outras coisas. Vai ter um compromisso, tal lugar, ou é culto, mas amanhã eu vou, hoje eu não vou não. É esse hoje eu não vou não que o diabo pega a brecha. Aí ele começa a armar na sua vida. Senhor, mas eu cantei, eu orei, eu busquei o teu nome. Mas será que é isso mesmo? Deus vai olhar para você e falar assim: apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Por quê? Porque não era transformado. A gente precisa, irmãos, de transformação da palavra de Deus. A gente precisa de entrega do Senhor. Porque quanto mais nós nos entregarmos a Deus, mais Deus vai fazer por nós. Quanto mais nós nos dedicarmos à obra de Deus, mais Deus vai fazer por nós. Quanto mais nós orarmos, nós jejuarmos, nós lemos a palavra, mais Deus vai fazer por nós. Quanto mais você deixar as coisas para trás e você focar só nele, só em Jesus, as coisas vão acontecer na sua vida. A partir do momento que você fizer isso, você vai ver a mudança em todos os aspectos da sua vida. Amém? Uma das coisas que eu vi nessa história foi que Daniel, mesmo ali preso, cativo, ele sempre estava pronto a ajudar Nabucodonosor. Ele sempre esteve pronto a mostrar para Nabucodonosor quem era Deus. Tantas outras passagens na Bíblia que nós vemos, de pessoas, de personagens bíblicos, de pessoas da palavra, que não reconheciam quem era Deus. E precisava sempre acontecer algo para reconhecer quem era Deus. Daniel mostrou. Daniel, ele acreditava na mudança de Nabucodonosor. Ele acreditava que Nabucodonosor iria mudar. Ele acreditava. E ele pedia isso a Deus. Tanto que precisou acontecer o que aconteceu. Ele viveu 7 anos para ele reconhecer quem verdadeiramente era Deus. Uma coisa que eu pergunto para você, faça uma autoanálise na sua vida. Vê dentro de você, feche os seus olhos agora. E veja dentro de você o que precisa mudar dentro de você para Deus começar a fazer a obra na sua vida. Para Deus começar a realizar o teu sonho. Para Deus começar a realizar o que Ele realmente quer de você. Pastora, mas eu não sei pregar. Irmãos, eu também não sei pregar. Pastora, mas eu não sei cantar. Eu também não sei cantar. Pastora, mas eu vou dobrar o meu joelho, eu não consigo orar. Irmão, da maneira como você fala, Deus vai te ouvir. Da maneira como você vai pedir para Deus, Deus vai te ouvir. Por quê? Porque Deus te entende. Muitas das vezes na hora da nossa angústia, quando a gente está, lá embaixo, que a gente fala, não tenho força, não sei mais o que vai ser da minha vida, Deus está lá do seu lado. Quando você dobra o teu joelho e fala: Deus, eu não aguento mais essa luta, Deus está lá com você e fala: aguenta, meu filho, que a vitória está chegando. Aguenta mais um pouquinho, meu filho, não desanima, persevera, eu tenho o melhor para você. Irmãos, muitas das vezes a gente está tão triste, a gente se sente tão fraco espiritualmente. É nessa hora que você é forte. Quando você não se sente um nada, Deus está lá, com a mão estendida para você e fala: vem cá, meu filho, vem aqui. Vem aqui que eu vou te abraçar. Vem aqui que eu vou te ajudar. Que você venha ser cada vez mais próximo de Deus. Que você venha ser cada vez mais ligado com Deus. A oração é o segredo. A oração é a chave da vitória. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos orar. Deus permite nos levar para vales, para nós voltarmos a buscar a presença dEle. Muitas das vezes Deus permite situações na nossa vida, situações que nós nunca imaginamos que iríamos passar, para Deus trabalhar na nossa vida. Que você, nessa noite, faça uma autoanálise de você.
e vê realmente, fala: Deus, o que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso ser transformado para o Senhor fazer por mim? O que, Senhor, eu tenho que fazer para o Senhor olhar para mim, para o Senhor me ver? Muitas das vezes a gente fala assim: ah, Deus, o Senhor sabe o que eu preciso, mas Ele quer ouvir de você. Muitas das vezes nós falamos: Senhor, o Senhor conhece a minha vida, mas Deus quer ouvir de você. Deus quer ouvir de você, minha irmã: Senhor, salva a vida do meu esposo, salva a vida do meu filho, tira o meu filho das drogas. Tira, Senhor, o meu esposo do álcool, do vício. Deus quer ouvir isso de você. Porque a partir do momento que você começa a rasgar a sua alma diante de Deus, Deus vai trabalhar e Deus vai transformar. Nós temos que pedir para Deus isso, é a transformação da nossa vida. Para que nós possamos pedir a transformação das pessoas que estão próximas de nós. Por quê? Porque se você não tiver essa transformação, como você vai ser um testemunho no seu trabalho, na sua casa? Se você não pedir a transformação do Senhor, como que você vai ser luz para outras pessoas? Uma das coisas que me alegrava era quando eu chegava no meu trabalho, as pessoas elas já falavam para mim: ai, você é diferente. Por quê? Porque viu um brilho do Espírito Santo. Quando você está na sua casa, chega aquela vizinha com um problema para pedir conselho para você, Deus está te usando para falar com ela. Lá no seu trabalho, quando você tem um amigo seu lá que está passando por um problema, uma dificuldade, você começa a falar com ele, aconselhar ele, Deus está te usando. Você tem que pedir para Deus transformar a sua vida, para que você possa ajudar outras pessoas a serem transformadas e impactadas pelo poder de Deus. Porque é isso que Deus quer de nós. Deus quer a nossa transformação. Deus quer que nós nos entregamos por inteiro diante dEle. E a minha palavra para você hoje é essa: que você venha buscar a Deus a transformação para a sua vida. Assim como Deus transformou a minha. Eu venho falar isso para vocês. Que vocês venham buscar a transformação. Irmãos, eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Muito fechada. E muitas das vezes eu tinha dificuldade em até fazer amizade com as pessoas por isso. Por ser muito fechada. E eu percebia que as pessoas muitas das vezes elas tinham dificuldade de se aproximar de mim por isso. Porque eu sempre fui aquela sincerona, sabe? Aquela que assim, ai, tô bonita. Não tá. Então assim, eu sempre tive esse defeito. Eu comecei a orar a Deus. Falar: Deus, tira de mim o que não te agrada. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida para que eu possa ser luz na minha casa, ser luz no meio da minha família. A partir do momento que eu coloquei isso diante de Deus, as coisas começaram a fluir na minha casa, a fluir na minha família. Hoje, irmãos, os meus pais estão a 700 quilômetros daqui. Tudo que precisa resolver, eles me ligam aqui. Eu estou aqui, eles ligam para mim pedindo para eu resolver as coisas para eles. Por quê? Porque eles viram a transformação. E eu sempre fui a famosa ovelha negra da família, né? Né, pastor? Assim, esse negócio de ovelha negra, não sei, né? Parece que Deus gosta de falar: vou pegar você, vem cá. Você que deu trabalho para o pai e para a mãe, vem aqui. E hoje, irmãos, eu vejo. Eu chegava na minha casa, meu pai mal olhava para a minha cara. Minha mãe me ignorava. E eu não estava nem aí para eles. Falava: tá me ignorando, não quer falar comigo? Problema de vocês. Só que por quê? Porque Deus precisava me transformar. Muitas das vezes eu não seguia a palavra, né? Obedecer o pai e mãe para que prolongue os seus dias na terra. O que aconteceu? Deus precisou me quebrar. Precisou quebrar o vaso, fazer de novo. E hoje, irmãos, o meu pai, todas as vezes que ele fala comigo, ele chora, porque ele queria que eu estivesse perto dele. E o meu pai era uma pessoa que malemar conversava comigo. Minha mãe, a mesma coisa. Precisou o quê? Precisou Deus me quebrar, Deus me transformar. Pastor Romildo chegou ali agora, ele sabe do que eu estou falando. Sempre foi uma pessoa muito difícil de se lidar. Né, lindo?
Sempre foi uma pessoa muito difícil de se lidar. Mas Deus mudou. Se Deus mudou a minha vida, Deus pode mudar a sua também. Se Deus mudou a minha vida, Deus pode mudar a vida daquele seu parente, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, daquela pessoa lá da sua família que só dá trabalho. Você pode pedir para Deus a transformação dessa pessoa. E é isso que Deus colocou no meu coração em dizer para vocês. Para que vocês venham buscar e pedir para Deus a transformação. Que Deus venha transformar as nossas vidas. Porque é isso que Ele quer de nós. Amém? Vou pedir para vocês se colocarem de pé, no nome de Jesus. Que você feche os seus olhos agora. E que você venha orar a Deus. Que você venha pedir a Deus pela sua transformação. Que você venha pedir para Deus o que tem dentro de você que precisa ser transformado. Senhor, eu tenho um temperamento muito forte. Pede para Deus mudar isso em você. Senhor, eu sou uma pessoa muito explosiva. Qualquer coisa eu já quero brigar, já quero discutir. Pede para Deus mudar isso em você. Senhor, eu tenho dificuldade, Pai, em muitas áreas da minha vida. Pede para Deus mudar isso em você. Deus tem o poder para mudar, para transformar. Se tem uma pessoa na sua casa que tem essa dificuldade, ore e peça para Deus mudar essa pessoa. Deus, eu estou passando por uma situação difícil, as portas estão fechadas para mim. Deus tem o poder de abrir a porta para você. Deus, nós estamos numa pandemia, já perdi pessoas conhecidas, pessoas queridas. Deus tem o poder de acabar com essa pandemia. Muitas das vezes Deus cria situações por causa de uma alma, para que essa alma se renda aos pés dele. Que você venha orar e pedir a Deus neste momento, que o Senhor venha transformar a sua vida, que o Senhor venha quebrar todo o orgulho da sua vida, que você venha ser mudado por Deus. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Nós pedimos a Ti, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nós. Pedimos a Ti, ó Pai, a Sua transformação sobre a nossa vida. Por muitas das vezes, Senhor, nós agimos de maneira que não agradou a Ti. Mas que o Senhor Jesus venha nos transformar. Que o Senhor Jesus venha nos impactar com a Sua glória. Que o Senhor Jesus venha ter misericórdia da nossa vida. E que nós possamos, Senhor, ser mais crentes, ser mais cristãos, ser mais próximos de Ti. Que nós possamos reconhecer, ó Pai, a Sua grandeza sobre nós. Que nós possamos reconhecer, Jesus, quão grande Tu és. Que o Senhor Jesus venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o Senhor Jesus venha sobre todos nós. E que a Sua glória venha ser manifestada na nossa vida. Que a Sua glória venha resplandecer sobre nós. Que as pessoas venham ver o brilho do Espírito Santo em nós. Senhor, que o Senhor Jesus venha tocar na vida dos Teus filhos, dos que estão aqui na sua casa, dos que estão acompanhando pela internet. Que o Senhor toque na vida dessas pessoas, que elas venham, ó Pai, ter o desejo de estar na sua casa, que elas venham ter o desejo de Te adorar, o desejo de Te buscar, o desejo de se curvar diante de Ti, Deus. E que o Senhor Jesus venha fazer, ó Pai, na nossa vida tudo que for da Sua vontade, que o Seu querer venha prevalecer sobre nós. Que não seja a nossa vontade, mas sim a Sua, porque a Sua vontade, ela é perfeita, ela é agradável a Ti, e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós Te pedimos, meu Deus, aleluia.